Bem, meu nome é José Oscar Kurtz. Eu nasci em 17 de abril de 1938 em Caçador, em Porto Alegre, por conveniência de parto, né? Porque os meus pais já moravam em Caçador desde 1936, tinham vindo do Rio Grande do Sul. Mas, na época de eu nascer, a minha mãe foi para Porto Alegre, porque tinha uma tia lá, mais a minha avó, e ela achou melhor que eu nascesse lá. Mas 21 dias depois eu estava de volta em Caçador, quer dizer que eu me considero catarinense, né? Meu pai era José Kurtz, nascido em Passo Fundo, criado em Carazinho, como ele dizia, e veio com um irmão dele para Caçador em 1936 e montaram a primeira fábrica de caixa de madeira desarmadas. Naquele tempo tudo se vendia, se comercializava em caixas de madeira. E ele teve sempre uma vida muito atuante lá em Caçador. Ele foi prefeito 2 vezes, foi vereador 2 vezes. E minha mãe era Celita Wagner, também de origem alemã, lá de Lajeado, do Rio Grande do Sul. Quantos componentes da tua família, além de você? Eu e meu irmão somos filhos de José Kurtz e Celita Kurtz. E tem mais uma irmã que é filha do primeiro casamento da minha mãe. Bom, e caçador, então, você se considera um caçadorense? Sim, me considero um caçadorense. Você recebeu algum título lá, não? Não, em Caçador não. Eu sou catarinense porque recebi o título de cidadão na área de Ituporanga. Mas... Você chegou a atuar em Ituporanga? Não, porque foi no meu tempo de presidente da Empaz que nós criamos a Estação Experimental de Ituporanga. E até uma Câmara de Vereadores achou por bem me homenagear com o título de cidadão ituporanguense, que fiquei muito honrado com isso. Sem dúvida. Kurtz, voltando então a Caçador, os teus estudos, fala um pouco desses estudos, chegando até mais tarde em Porto Alegre. Eu fiz o meu primário e meu ginásio em Caçador, no Colégio de Freiras, inicialmente, Colégio dos Irmãos Maristas. Depois fez o 2º grau científico, na época, no Colégio Rosário, em Porto Alegre, também dos Irmãos Maristas. E aí fiz agronomia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, me formei em 1960, em 72, 73, estive novamente em Porto Alegre na Faculdade de Agronomia fazendo meu curso de pós-graduação, fiz mestrado em fitotecnia. Mas isso 12 anos depois de formado, né? 12 anos depois de formado. Mas depois de formado você foi trabalhar onde, Kurtz? Depois de formado, em 1960, eu trabalhei ajudando meu pai na firma de madeireira dele e fazia serviço de topografia e fui avaliador do Banco do Brasil. E depois me surgiu a oportunidade de trabalhar na Estação Experimental de Caçador. A estação era antiga? Podia falar um pouco de quando que ela começou, só para ter uma ideia? No governo do Getúlio Vargas, em 1936, o Getúlio Vargas criou a Estação Experimental de Videira para trabalhar com uva e vinho. Em 1937, ele criou a Estação Experimental de Uruçanga para trabalhar também com uva e vinho. Em 1938, criou a Estação de Caçador, junto com mais uma estação em Passo Fundo e uma estação em Ponta Grossa, no Mato Grosso, para se dedicar à pesquisa com trigo. E Caçador era também com trigo? Também com trigo. Trigo e outros produtos, mas basicamente trigo, porque naquele tempo existia todo um esforço nacional para
aumentar a produção de trigo para diminuir a importação. Voltando então agora, você começando na estação de Caçador. A estação experimental de Caçador, naquela época, só tinha o chefe, que era o Dr. Tasso de Miranda. E eu fui contratado. Então, a equipe de pesquisa de Santa Catarina era de 2, Dr. Tasso e eu. Que ano era isso, Curtis? 62. 62. Eu entrei na estação em 2 de março de 62. E um mês depois entrou José Bismarck da Costa Baracuí, o engenheiro agrônomo falecido recentemente. Lá no norte, né? No norte. Ele era paraibano. Então a equipe de Santa Catarina de pesquisa era de 3. Um chefe e 2 peões, como se diz, né? Qual era a preocupação na época, em termos de pesquisa, bem naquele início, Curtis? Bom, nós éramos do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tinha o Departamento Nacional de Pesquisa no Rio de Janeiro. A sede era lá porque, como Brasília tinha sido inaugurada em 1960, esses departamentos ainda não tinham passado para Brasília. E esse departamento tinha institutos pelo Brasil, regionais. O nosso instituto era o IPES, Instituto de Pesquisa Agropecuária do Sul, com sede em Pelotas. Esse instituto tinha jurisdição sobre as estações de Passo Fundo, das 5 Cruzes em Bagé e a estação da Cascata, em Pelotas, e mais a sede do Instituto em Pelotas. Em Santa Catarina tinha a estação experimental de Caçador e no Paraná a estação de Ponta Grossa e de Curitiba. Esse era o nosso instituto. Então nós estávamos subordinados a Pelotas. Nós, naquela época, nos limitávamos a executar aqui em Santa Catarina os experimentos que eram elaborados pela equipe de Pelotas. Isso foi até 1965, quando nós, então, digamos, passamos a elaborar os nossos próprios projetos aqui em Santa Catarina. Bom, daí tu foste pesquisador durante um tempo. A partir de quando tu foste chefe da estação lá? Eu entrei na estação em março de 62 e em 65 o chefe da estação experimental deixou a chefia. E aí eu assumi a chefia da estação experimental. E nós era eu como chefe e mais 3 colegas, 4. E em 1963, a Secretaria da Agricultura havia criado um serviço de pesquisa agropecuária. Havia criado a Estação Experimental da Mandioca em Rio do Sul e colocado lá 3 técnicos. E a subestação de Jaguaruna, onde colocou mais um técnico para estudar, fazer pesquisa em cima dos solos arenosos do sul do estado. Então a equipe de Santa Catarina ficou composta de 8 técnicos, 4 em Caçador e 4 da Secretaria da Agricultura. E quando você assumiu a chefia, o que veio na tua mente? O que precisava ser mudado, acrescentado, enfim, implantado na pesquisa? Bom, o que me veio em mente, efetivo, logo, era que eu precisava, como chefe da estação, fazer todo o esforço para proporcionar as condições de trabalho que os técnicos precisavam para realizar o trabalho deles. Essa era a minha função primeira. Então, em 1966, nós de Caçador, mais os técnicos de Rio do Sul e o técnico de Jaguaruna, criamos a Rede Experimental Catarinense. O que era isso? Era uma associação voluntária entre postos agropecuários do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Agricultura, a Extensão Rural Acaresque, os colégios agrícolas, cooperativas, agricultores particulares, para que eles nos auxiliassem
a instalar ensaios de pesquisa por esse estado de Santa Catarina. O que fizemos? Fizemos um treinamento em caçador para esse pessoal, de como se instalava um ensaio experimental, como conduziam esse ensaio, como colhiam. Nós, então, preparávamos em Caçador, no Rio do Sul, o material, mandávamos para eles e nos instalavam os ensaios. E depois nos mandávamos os resultados, que eram quantificados lá na sede. Com isso, nós multiplicamos o poder de fogo da estação de caçadora do Rio do Sul por 15, mais ou menos. Nós chegamos a instalar em 1971 221 ensaios em Santa Catarina, em 45 locais, com a cultura de milho, trigo, feijão, arroz, soja, mandioca e fruticultura. Já foi um salto, então, isso aí? Sim, é um salto extraordinário. Outra preocupação que eu tive sempre de imediato foi divulgar os dados da pesquisa. Porque eu sabia que, para nós nos desenvolvermos, para a pesquisa se desenvolver, precisava de recursos. E recursos você precisa sensibilizar as pessoas que têm poder de fornecer recursos para a importância do teu trabalho. Então nós publicávamos anualmente os resultados do nosso trabalho de pesquisas. As pesquisas se resumiam em quais eram as melhores variedades, os melhores níveis de adubação e fertilidade, as melhores épocas de plantio, os melhores métodos de combater as pragas e as doenças, essas coisas. E mandava, passávamos aquilo imprimimos aquilo num mimeógrafo a álcool e mandava para todas as autoridades do Brasil, para deputados, para cooperativas, se aqui entendesse, para dizer o seguinte: olha, vejo que nós estamos trabalhando e os nossos resultados são consistentes e vale a pena investir em pesquisa. Esse trabalho da Rede Experimental Catarinense foi tão bem sucedido, teve tão boa repercussão no Brasil todo, foi inédito. Era um trabalho de uma amplitude enorme e baixíssimo custo. Por quê? Os técnicos instalavam esses ensaios experimentais e acompanhavam e faziam tudo de graça, na casa dos próprios agricultores, etc. E tal. Que o diretor do Departamento Nacional de Pesquisa do Rio de Janeiro me chamou e disse: "Ô, Kurtz, nós estamos muito satisfeitos com esse trabalho, mas como o Ministério custa a liberar as verbas, normalmente começava a liberar as verbas em setembro, ficava um hiato ali que nós trabalhávamos sem recursos. Você vai me fazer um projeto para 3 anos sobre trigo e eu vou te depositar o recurso em 3 parcelas, vou depositar todos de uma vez só no Banco do Brasil, de forma que no primeiro ano você utiliza 1/3, no segundo ano 1/3, etc., para que não te faltem recursos nesse período." Bom, aquilo para mim foi ouro sobre azul, né? Sem dúvida. E assim nós estamos trabalhando. Graças àquele trabalho, o resultado que você já tinha conseguido. E os resultados começaram a surgir. E nós tínhamos um problema. O problema era a utilização das variedades de trigo que nós recomendávamos, as variedades de soja. Então nós criamos a Comissão Estadual de Semente de Trigo. Santa Catarina não tinha uma produção de semente de trigo. Nós queríamos produzir as sementes que a nossa pesquisa estava recomendando. Então nós fizemos essa comissão, era o Banco do Brasil, Banco do Estado, BRDE, cooperativas, Acaresc, Ministério, Secretaria.
incentivando a produção de sementes de trigo. No início, enquanto nós não tínhamos ainda uma produção satisfatória em Santa Catarina, nós fizemos um acerto com as cooperativas de Rio Grande do Sul, basicamente de Lagoa Vermelha, de Nometoque, de Passo Fundo e Carazinho, para eles nos venderem as sementes que nós queríamos para cá. E nós montamos um esquema, nós fazíamos um levantamento com as prefeituras, quais eram as necessidades de sementes dos municípios, e trazíamos essas sementes de lá e colocávamos em um ponto estratégico. Chapecó, Lages e Caçador. E as prefeituras buscavam a semente. E nós tínhamos um acerto com o Banco do Brasil e com o BESC. Os agricultores recebiam o financiamento para fazer a sua lavoura. Mas aquela parte que se dedicava à compra de sementes, o banco não dava dinheiro, o banco dava um vale para eles receberem a semente de nós. De sorte que assim nós conseguimos introduzir em Santa Catarina as variedades que eram recomendadas para a pesquisa agropecuária. Também foi um trabalho, um trabalho inédito com a colaboração do Banco do Brasil, com a colaboração do Banco do Estado. Eu tive o privilégio de ser o primeiro presidente dessa comissão de semente de trigo e fiquei presidente dela por 5 anos. Depois, a própria iniciativa privada, as cooperativas, se assenhoraram do negócio e o poder público saiu dos negócios. Ô Curtis, quantos anos ficasse à frente da Estação Experimental de Caçador? 13. 3 anos como chefe, 3 anos como pesquisador e 10 como chefe. E ela passou começando com que produtos e terminou atuando com quais outros produtos ela ampliou? Bem, quando eu assumi a estação, nós éramos em 4 técnicos. Eu cheguei a ter em Caçador 12. Porque, com o bom desempenho da rede experimental catarinense e com o bom desempenho da produção de sementes, nós adquirimos prestígio. Também a Secretaria da Agricultura, acho que ali em 1967, desativou a estação experimental de Rio do Sul. 2 técnicos vieram para Caçador e outros deixaram de trabalhar com pesquisa. Então eu cheguei a ter 12 técnicos em Caçador. E trabalhava com que produtos no final, até o final? Trigo, milho, soja, feijão, fruticultura, cevada. Isso mais ou menos. E chegou depois a fazer alguns trabalhos com cebola também? Bom, isso foi o início em Caçador. Mas Caçador nós precisávamos expandir. Existia só a estação experimental de Caçador. Nós precisávamos expandir esse trabalho para outras regiões. Então, conseguimos na transformação do posto agropecuário de Chapecó em estação experimental. O prefeito comprou mais uma área de 40 hectares, anexou, e nós criamos a estação experimental de Chapecó. Com isso, eu transferi as pesquisas de milho, trigo, feijão, soja para Chapecó. Também o laboratório de análise de sementes e o laboratório de análise de solos. Conseguimos depois que o posto agropecuário de Campos Novos também se transformasse em campo experimental ligado à pesquisa agropecuária. Esse posto agropecuário de Campos Novos, campo experimental, era subordinado a Chapecó. Lá se instalava ensaios e produzia sementes. E conseguimos a transformação da fazenda de criação de Lages
em estação experimental, para cuidar de bovinos de corte, bovinos de leite e ovinicultura. Mas isso já mais tarde, né? Não, isso no tempo que eu estive em Caçador. Ah, no tempo que você esteve em Caçador. No mesmo tempo que eu estive em Caçador, a Secretaria da Agricultura criou a Estação Experimental de Fruticultura em São Joaquim. E existia esse Instituto de Fermentação, com as estações de Videira e de Uruçanga, que trabalhavam com o Vervinho, que foram incorporadas pelo IPES. O Instituto de Fermentação foi extinto, eles se incorporaram. Então, esse grupo, o IPES, ficou acrescido mais da Estação Experimental de Videira e da Estação Experimental de Uruçanga. E o IPES designou a Estação Experimental de Caçador, da qual era o chefe, como uma estação líder em Santa Catarina. Quer dizer, eu, além de chefiar a Estação de Caçador, eu tinha que coordenar os trabalhos. Chapecó, Lages, Campos Novos, Videira, Uruçanga. Então você já tinha uma liderança quando chefe da Estação de Caçador em praticamente todo o estado, na área de pesquisa? Tinha. Era conhecido por todos também. Eu era conhecido por todos porque o Caçador foi o embrião de tudo isso. Okay. Em 1972 foi criada a Embrapa. E a Embrapa, essas estações experimentais que eram do Ministério da Agricultura foram incorporadas para a Embrapa. Caçador, Videira, Chapecó, Lages e Uruçanga. E a Embrapa resolveu criar uma representação em Florianópolis e me designou como representante para coordenar essas estações experimentais e, ao mesmo tempo, auxiliar o governo do Estado a criar uma empresa estadual de pesquisa agropecuária, porque a Embrapa é uma empresa federal. A Embrapa se preocupava com os centros nacionais, Centro Nacional de Trigo em Passo Fundo, Centro Nacional de Soja em Londrina e tal. E eu vim para cá, então, em janeiro de 75. Em outubro de 75, foi criada a Empasc, no governo de Antônio Carlos Conde Reis. E ele me convidou para ser o presidente da empresa. Você perguntou se havia interferência política. Sim, eu acho que claro que havia. Primeiro que ele me conhecia porque eu já tinha mandado para ele todas as publicações nossas. E segundo, porque o meu pai era correligionário político dele de longa data. Meu pai foi 2 vezes prefeito em Caçador, sempre do partido do Antônio Carlos, foi vereador e votando no Antônio Carlos. Então eu tinha ligações políticas com ele e isso com certeza facilitou. Eu sempre digo que foi uma vantagem para a pesquisa agropecuária, porque se houve uma indicação política, houve uma indicação política de alguém que era do ramo, né? Porque Ainda bem, né? Ainda bem. Kurtz, então, quando a Empasc foi criada e você... Quando a Empasc foi criada, a Embrapa se tornou sócia da Empasc, com 40% do capital. Incorporou essas 5 estações experimentais em comodato para a Empasc e nós recebemos mais a Estação Experimental de São Joaquim, que é da Secretaria de Agricultura, e mais digital de campo experimental de Campos Novos. Quais eram os desafios que vocês tinham pela frente quando foi criada a Empasc na visão de vocês que assumiram? Bem, os desafios nossos eram fazer uma boa identificação da problemática da agricultura de Santa Catarina, estabelecer as nossas prioridades de pesquisa, que nós fizemos o nosso plano diretor de pesquisa, e depois com a formação da equipe, isso aqui.
E para formar a equipe, como é que foi? Para formar a equipe, eu parti do seguinte princípio. A extensão rural tem um corpo de funcionários técnicos muito qualificado. Provavelmente o corpo mais qualificado de Santa Catarina. A extensão fazia uma seleção rigorosa, fazia um pré-serviço, e os técnicos tinham muita experiência de campo. Se eu quero um pesquisador comprometido com realmente o pequeno agricultor de Santa Catarina, eu acho que nada melhor do que eu trazer um técnico da extensão rural, de comprovada competência, e transformá-lo no pesquisador. Porque quem é bom extensionista é um bom pesquisador. Não tinha dúvida. Quem é bom, é bom. E eu, então, os 40% do pessoal da Empasca era o pessoal da Caresc. Chegou ao ponto o secretário Hélio Andreas, da Agricultura, me chamou e disse, olha, Curtis, eu recebi aqui uma reclamação do Mazon, que é o presidente da Caresc, que você está tirando o pessoal da Caresc, muita gente boa de lá. Mas eu disse, secretário, o senhor não acha que eu preciso fazer empresa de pesquisa com o que existe de melhor? Eu tenho culpa se a Caresc tem os melhores técnicos daqui, é lá que eu tenho que me servir. Ele disse para mim, eu continuo tirando. E assim foi feito. Mas nós, de imediato, sabíamos do valor do treinamento pessoal. Começamos a investir fortemente em cursos de pós-graduação. Um técnico que não tinha experiência em pesquisa trabalhava normalmente 3 anos junto com um pesquisador já mais antigo para se inteirar dos assuntos, depois era compulsoriamente mandado fazer pós-graduação. Nós mandamos fazer pós-graduação, mas já numa universidade escolhida por nós, uma tese do interesse nosso. Então, se nós quiséssemos um técnico de solos, por exemplo, podíamos mandar para Porto Alegre. Lá ele ia receber um orientador e uma tese. Mas nós tínhamos um co-orientador aqui na sede, que visitava 2 vezes por ano o técnico para conversar com o orientador, como é que ele ia na escola, como é que são as suas notas, etc. e tal. É uma marcação cerrada. Quando eu fiz a pós-graduação em Porto Alegre, apenas 30% dos técnicos haviam conseguido defender as suas teses de mestrado. Dos nossos, todos vieram com pós-graduação com mestrado defendido. Pelo sistema de acompanhamento. Pelo sistema de acompanhamento. Para você ter uma ideia, nós mandamos o Jonas Terno dos Anjos fazer pós-graduação em Reading, doutorado em solos. Mas para que ele fizesse uma tese realmente comprometida com Santa Catarina, nós mandamos 700 quilos de terra, de solo catarinense, para que ele fizesse a tese lá com o solo nosso. Esse era o nosso objetivo. É que a pesquisa ou a preparação do pessoal trouxesse como resultados práticos alguma coisa Exato, para Santa Catarina. Exato, que a tese já fosse a solução de um problema nosso catarinense. E não, normalmente o que acontece, o professor diz, olha, eu estou fazendo essa pesquisa aqui, faça mais isso, mais aquilo ali para complementar. Não, a nossa era diferente. E a nossa empresa também era uma empresa singular. Nossa empresa não tinha ponto. O funcionário, a frequência era dada pelo gerente. Se o gerente não mandasse avisar o setor de pessoal que ele havia faltado, a frequência era dada. Por quê? Porque tem muita gente que precisa sair um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, o filho no colégio, essa coisa toda. E nós nos preocupamos basicamente com o resultado. Eu me preocupei sempre com o resultado. Não me preocupei muito com o varejo, com o resultado. Olha, foi ter dado a tal tarefa, eu quero o resultado. Para isso nós fazíamos uma avaliação de desempenho muito rigorosa todo ano. Nossa empresa também não tinha diária.
Todo mundo era com despesa paga. Agora, nós tínhamos, naturalmente, no setor de prestação de contas, uma pessoa que tinha uma tabela que sabia quanto é que custava uma alimentação aqui ou ali, né? E nós não tínhamos função gratificada. Ninguém na Empasc, chefe de estação ou chefe de departamento, recebia 1 centavo a mais. Por quê? Isso me facilitava também, porque se eu quisesse mexer com alguém, chefe de departamento ou de estação de eu não mexia no bolso da pessoa. Eu podia mexer com muita facilidade. E nunca recebi de um chefe de estação ou chefe de departamento uma solicitação de dispensa. As pessoas gostam de mandar, né? E isso também me incentivava que os mais aptos à função de mando, assim se... Em todas as avaliações de desempenho que a Embrapa fazia do sistema de cooperativa de pesquisa agropecuária no Brasil todo, a Empasc sempre foi a melhor avaliada. Por que tu considera que ela era sempre a melhor avaliada? Porque a Embrapa fazia a avaliação segundo os trabalhos realizados, publicados, etc. e tal, nível de pós-graduação, etc. e tal. Você, quando dava entrevista para mim, Kurtz, o que mais você falava era justamente na formação dos pesquisadores. Sim. Da Empasc, que era para você o orgulho, o número de mestrados, tanto de doutorados, porque você considerava isso aí, sem dúvida, a base principal da entidade? Mas é a base. É a base da base. É a base do treinamento. Para fazer pesquisa agropecuária, o mínimo indispensável é um curso de mestrado, para a pessoa aprender a fazer pesquisa. Isso é indispensável, o treinamento. E o treinamento constante, porque o pesquisador, realmente o pesquisador de fato, precisa ser um rato de biblioteca, precisa ler muito, e se inteirar muito e participar de treinamentos, etc. e tal. E outra coisa que nós fizemos muito na Empasc, se valer de consultorias externas para queimar etapas. Por exemplo, nós fizemos um acordo com a GTZ, Associação Alemã de Cooperação Técnica. Tínhamos 3 técnicos em Caçador trabalhando. Um em fitopatologia, um em solos e um em entomologia, nutrição animal. Tínhamos técnicos japoneses em São Joaquim, tínhamos técnicos alemães, etc. Tínhamos um acerto com o IRRI, que é um instituto, é o Centro Internacional de Agricultura Tropical na Colômbia. O Centro de Agricultura Tropical na Colômbia, embora se situe na Colômbia, não tem nada a ver com a Colômbia, ele é financiado por instituições internacionais, como a Fundação Ford e outras. Tem um dos melhores melhoristas de arroz do mundo, o Dr. Peter Jennings. E nós tínhamos um excelente relacionamento com o CIAT. Nós mandávamos nossos técnicos treinar lá em arroz, em feijão, em mandioca e também em forrageiras. E o Dr. Peter Jennings tinha lá um banco de germoplasma enorme de arroz e verificava quais eram os tipos de arroz que poderiam se dar bem aqui em Santa Catarina. Selecionava essas variedades de arroz, nos mandava para cá, para que nós testássemos. E nós testávamos e até fazíamos algum trabalho de melhoramento, e com isso nós conseguimos dar um avanço no arroz aqui extraordinário. Para ter uma ideia, quando nós começamos a Empasc em 1976, a produtividade média do arroz de Santa Catarina era 2.000 quilos por hectare. Hoje anda em 8.000 quilos por hectare.
O máximo de produtividade que se podia obter com arroz em Santa Catarina era 5.000 quilos por hectare. Hoje nós temos arroz que produz 16.000 quilos por hectare. E isso se deve fundamentalmente à colaboração do CIAT para com a Estação Experimental de Itajaí, que nós criamos na Empasc. E o trabalho, naturalmente, do pessoal de Itajaí. A mesma coisa a maçã. Nós tínhamos um acerto com os japoneses, com os alemães, e com o Dr. Hoff, que era um professor emérito da Universidade de Rutgers. O Dr. Hoff vinha anualmente para Santa Catarina nos prestar assessoria. E lá tinha um banco de germoplasma também de maçã de todo tipo de maçã que você possa imaginar do mundo tem banco de germoplasma. Então, por exemplo, nós tínhamos um problema aqui com sarna da macieira. Ele nos mandava dela pólen de macieiras resistentes à sarna de macieira, para que nós cruzássemos aqui e obtivesse uma variedade de resistência à sarna. Também, com Israel, o vulcanicente de Israel, as macieiras de Santa Catarina davam muita folha e pouco fruto. É porque não havia frio suficiente para quebrar a dormência. E nós trouxemos de lá, já no tempo da Secretaria da Agricultura, o doutor Amnon Eres, que era especialista nisso, que nos ensinou a quebrar a dormência das macieiras com óleos emulsionáveis. Depois treinamos o pessoal lá. Então, esse é um passo extraordinário, é você se valer dessas colaborações internacionais. Que, na verdade, acelerar os resultados da pesquisa. Mas você dá passo de gigantes. Quando foi a Empasc que foi integrada com a Caresc para formar a EPAG, como é que era a situação da Empasc na época, em termos de profissionais, número de profissionais e a formação dos profissionais? Tu lembra? Mas é claro que me lembro. Até eu imaginei que você fosse fazer essa pergunta. Isso. E anotei aqui. Quando eu saí da Empasc, em janeiro de 87, nós tínhamos 191 pesquisadores à disposição da Empasc. Desses, 74% tinham curso de pós-graduação, mestrado, doutorado. E 8% estavam fazendo, ou seja, 82%. Um curso de pós-graduação. Outra coisa interessante, eu sempre tive muito respeito por um bom currículo vitae e por um bom histórico escolar. Partir de princípio que um bom histórico escolar denota duas coisas. Ou o aluno é muito inteligente ou muito esforçado. E nos dois casos interessava para a pesquisa pessoal. Então nós estabelecemos um sistema aqui de dar bolsa de pesquisa para os 4 melhores alunos da Escola de Agronomia aqui de Florianópolis, todos os anos. Nos oferecíamos e mandávamos fazer um pós-graduação já de imediato, numa área em que nós estávamos carentes. Assim nós fizemos também. E os resultados foram bons? Foram bons os resultados? Foram, mas é uma coisa curiosa. Um bom currículo vitae e até um bom curso, às vezes, não dá necessariamente um grande pesquisador. Tem que ter uma tendência também, né? Não é. Bom, Curtis, vamos passar agora. Você foi, depois de presidente da Empasc, você foi também, durante um período, da Fátima, diretora da Fátima. Antes da Fátima... o que você gostaria de falar? Mas antes da Fátima, sim, eu fui colocado à disposição do Departamento Técnico-Científico da Embrapa. E aí eu era o representante, mas localizado aqui em Florianópolis. Eu era
o representante da Embrapa aqui no sul do Brasil. Ia fazer auditorias nas instituições que recebiam recursos da Embrapa para pesquisa. E durante esse período, num convênio da Embrapa com o Banco do Brasil, com o Banco Mundial e com a FAO, eu fui mandado para a África. Eu passei um mês no Zaire, que hoje é a República do Congo. Lá existia, os belgas haviam criado lá, no tempo do Congo belga, a maior estação experimental agrícola do mundo. Quando os belgas saíram em 1960, os nativos lá não conseguiram desenvolver aquilo e eles queriam recursos para dinamizar aquilo. E a Embrapa então mandou a mim e mais um companheiro nós fazer uma análise e oferecer sugestões. E depois, em 1989, eu fui mandado para a Guiné-Bissau. Fiquei um mês lá também na Guiné-Bissau, fazendo o levantamento completo da serviço de pesquisa deles, do que eles faziam, do que eles necessitavam, e faziam uma orçamentação toda de 5 anos de recursos financeiros e recursos humanos, etc. e tal. E foram 2 experiências incríveis que eu tive de viver lá no interior da África, sem água, sem luz, com água encanada, numa situação muito primitiva. Não foi nenhum safari africano, sabe, da época do Sul. E convivendo lá em regiões que tinha aquela mosca tsetse, mosca do sono, surtos violentos de hepatite, de malária. Então, me deram um contrapartida, um português contrapartida, dormia comigo no quarto, e ele pegou malária. Eu nunca vi coisa igual na minha vida, naquele calor africano, senegalesco lá, né? O cara 3 horas da tarde enrolado num cobertor tremendo com uma bávara verde, e eu dormindo com ele de manhã. Eu estou frito aqui, né? Eu estou morto nesse negócio aqui. Graças a Deus, não pegasse nada. Então. E outra coisa, uma coisa curiosa foi na Guiné-Bissau, que lá na Guiné-Bissau, os guineenses, quando eles têm amizade, eles andam de mão dada, homem com homem. E eu criei uma amizade boa com um guineense, e quando eu vi, o cara me pegou na mão. E nós saímos a caminhar de mão dada, né? Eu digo, pelo amor de Deus, né? Que ninguém me bata uma fotografia aqui, porque vai ficar coisa meio esquisita. Esse é o costume dele. Mas foi muito bom. E a Fátima, quando... Como é que foi a experiência da Fátima, aí, rapidamente? O governador me convidou para ser o diretor-geral da Fátima. Eu disse para ele, olha, Wilson vai de mim. Eu não sou o homem adequado para ser o diretor-geral da Fátima. A Fátima é uma organização onde tem muitos interesses pesados ali, e eu não tenho isso que você chama um jogo de cintura para isso. Não, mas eu quero justamente isso, que você faça um trabalho sério, como fez lá na Ipasca, não sei o quê. Bom, encurtando o caso, 6 meses depois, eu fui demitido por indisciplinado. Mas era uma indisciplina às avessas, compreende? Que como eu não quis ser conivente numa coisa que feria os meus princípios éticos, eu fui demitido por indisciplinado. Aí, você tem ideia. E daquele momento eu encerrei a minha carreira, porque perante o mundo político aqui, o Kurtz passou a ser inconfiável politicamente. O Kurtz, rapidamente agora, então. Na tua vida, assim, de pesquisador, principalmente, maior conquista que tu considera importante? O jogo rápido, maior conquista, uma frase. Bom, eu vou dizer algumas. Primeiro, a minha atuação na chefia da estação de caçador, na organização da estação de caçador,
na Rede Experimental Catarinense, da Comissão Estadual de Sementes, na formação da EMPASC, na organização da EMPASC. E o que falta, o que tu acha que te arrepende que tu não fez? De repente, do que eu não fiz. Lembra de uma coisa, não? Não arrepende de nada. Pode ser que não. O que tu acha que poderia ter feito e não fez? Às vezes eu fico pensando, vou te dizer, quando eu fiz aquele trabalho na Guiné-Bissau, eu fiz um trabalho grande para a FAO, muito grande. Bom trabalho, modéstia à parte. E o pessoal da FAO gostou. E eu recebi um convite da FAO, para trabalhar na FAO, em Roma. Eu devia ficar 3 meses por ano em Roma e 9 meses viajando pelo mundo, visitando os trabalhos em agricultura que a FAO ajudava a financiar. Porque eles gostaram muito do meu perfil de um país emergente como o Brasil. Quer dizer, eu conseguia compreender melhor as dificuldades dos problemas africanos e outros países da Guiné-Bissau, do Zaire, porque tinha vivido coisas mais ou menos semelhantes aqui no Brasil. O salário era muito bom. Eu tinha 51 anos já. Eu digo, mas santo Deus, já estava estabilizado aqui, com casa, com família. E eu pensei comigo, mas por que não me convidaram 30 anos atrás? Porque eu não tinha a experiência que tinha, né? Então, essa é uma das coisas... Você não aceitou daí? Não. Isso é uma das coisas que às vezes eu penso comigo, né? Teria sido uma riquíssima experiência, né? Sem dúvida. Mas então, diga algumas frases aí que você considera importante, que você gosta, assim, de coisas que você gosta. Você gosta de um churrasco? Gostam? Não, eu sou eclético, eu gosto muito do churrasco. Tu sabe que em Caçador, onde eu me criei, houve uma época, acho que 70% da população ou era gaúcho ou filhos de gaúcho, né? Então, o oeste ali de Santa Catarina, o nosso lá é meio oeste, aquilo, na verdade, é um prolongamento do Rio Grande, né? O Rio Grande que entrou para Santa Catarina, porque quando quando a colônia velha, como se diz lá no Rio Grande, Garibaldi, Bento, Guaporé, e Lajeado, aquela coisa toda, quando a população cresceu e faltou espaço, eles vieram para Santa Catarina, em primeiro lugar, depois acabaram se banhando no Paraná. Então eu gosto muito, mas eu sou muito eclético para a comida. A comida do litoral aqui eu adoro, né? Então agora, diga aí faça uma afirmação que tu considera importante em termos de pensamento aí, que tu corrobora de algum filósofo, coisa assim, para encerrar. Bom, eu vou dizer uma frase, então, que diz Martim Fierro, a propósito do seguinte: me preocupa seriamente a mentalidade que existe no Brasil de considerar pessoas um pouco mais idosas, passadas no tempo, como não adequadas para dar bons conselhos, compreende? Me preocupa. Me preocupa essas demissões incentivadas da IPAGRE, que diz que querem, para renovar os quadros, dispensam mais antigos, cometendo verdadeiros absurdos. Vou citar apenas um exemplo, o Jorge Bleicher, um homem com doutorado em fitopatologia, uma matéria difícil.
com 52 anos. Uma experiência vastíssima. Foi dada a admissão incentivada por ele, para ele. Para fazer um homem como o Jorge era, precisa de no mínimo 25 anos para fazer um homem desse. Quer dizer, vai trocar um técnico experientíssimo por 2 neófitos só porque vai pagar um pouco menos de cruzeiro? Então eu vou dizer, para terminar, eu vou dizer a frase que Martim Fierro disse. El diablo lo sabe mucho porque es diablo, pero más por viejo. Quer dizer, o diabo sabe muito porque é diabo, mas sabe mais porque é velho. Não pode se desprezar a experiência. Eu, infelizmente, depois que saí da Fátima, eu tinha 52 anos. Toda a minha experiência, o treinamento que eu recebi, treinamento nos Estados Unidos 2 vezes, conhecendo pesquisa na Austrália, na Alemanha, né, no México, os Centros Nacionais da Embrapa. Nunca mais fui consultado para nada. E, por finalizando, eu quero dizer o seguinte, nessa minha entrevista. Eu quero fazer um agradecimento ao serviço público. Eu quero fazer um agradecimento ao serviço público que me deu toda a oportunidade de eu evoluir culturalmente e espiritualmente na vida. Eu acho que essa é uma consciência que, em certo aspecto, está faltando. A consciência que nós somos, antes de mais nada, funcionário público para servir ao povo. E que, a rigor mesmo, para um pesquisador de fato, nos Estados Unidos é assim. O salário é uma sexta prioridade. Primeiro são condições de trabalho, isso, mais aquilo. É o que eu tinha que dizer.